Tudo bom, gente? Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo. Ah, dando, já botei lá as notas no sistema do trabalho e da prova. O trabalho era apenas complementar, né? Então, quem tirou 7,5 ganhou só meio. Quem tirou 8 não ganhou nada. E quem tirou abaixo, 7 para baixo, aí ganhou um ponto, se entregou o trabalho. A nossa nota é sobre 8, ela corresponde a 40%, né, da nota, um total de 20. A P2 vai valer 12, então. E começando pela primeira questão, a purga da mora somente pode ser utilizada uma vez pelo locatário inadimplente, para evitar o despejo, né? No período de 24 meses. Verdadeiro. Lei do inquilinato, artigo 62. 2. A ação de cobrança de indenização fundada em contrato de seguro firmado com determinada pessoa jurídica, sujeita a seu prazo prescricional de 5 anos, visto que a relação é disciplinada pelo CDC. Reivindicar seguro não é reclamar de defeito de produto. Os prazos de seguro, em geral, são de 1 ano, é a regra 206 do Código Civil, alguns são um pouco maiores, DPVAT 3 anos, seguro de vida 3 anos, mas de resto acaba ali. No 1 ano. 3. Se nada constar do contrato, entende-se que o fiador dispensou o benefício de ordem. Ao contrário, né, para dispensar o benefício de ordem, para o fiador ser executado primeiro, tem que constar isso do contrato. 3F. 4. Em havendo novação entre credor e devedor, isso permite a saída do fiador como garante do contrato. Ele não precisa ficar se houve essa alteração, extinção da dívida originária que gerava a fiação. A fiança para construir uma nova dívida, artigo 366, Código Civil, exonera a fiador, se ele quiser, né? 5. 4 é V. 5F. Em caso de seguro de responsabilidade civil, é obrigatória a denunciação à lide de seguradora sob pena de perda de direito de indenização. Não é, esse tema aí já foi resolvido aí com o novo CPC, artigo 125. Não é mais. 6F. O atraso no pagamento de uma parcela do prêmio do contrato de seguro conduz à imediata resolução do mesmo, sendo desnecessário interpelar o segurado e podendo tal situação ser informada a ele de que o contrato foi cancelado quando o segurado apresentar algum pedido de cobertura diante de um sinistro. Aqui se aplica o adimplemento substancial, né? Afora também que a jurisprudência não vê com bons olhos que a seguradora diga apenas a negativa, quando dizendo que está em atraso, quando ela é interpelada para cobrir alguma coisa, né? Sendo que ela deveria já mandar esse aviso de rescisão, né? Por conta de falta de pagamento. Que são coisas que não aconteceram aqui. 6F. 7. Toda cláusula de hire em contrato de locação de shopping center é abusiva. Se ela tiver um limite territorial e geográfico razoável, ela é lícita. 7F. 8. Caso um segurado seja obrigado a destruir o muro de sua casa em chamas para preservar a maior parte do imóvel, tem direito à cobertura integral do seguro, não podendo tal fato ser considerado agravamento intencional de risco. 8V. Se ele não fosse agir, seria pior. Ninguém cuidaria do seu patrimônio só pelo simples fato de que tem um seguro que iria cobrir. Desestimularia as pessoas a proteger. 9. No contrato de transporte aéreo internacional, temos ali a prevalência da Convenção de Varsóvia, restando ao CDC disciplinar aquilo que não é atingido por ela. Segundo a visão do STF, é verdadeiro, porque a Convenção de Varsóvia atualmente supera a CDC. 10.
É nula a doação em toda a sua extensão quando ela ultrapassar a parte que o doador poderia dispor em testamento. É nula a parte excedente, e não toda a doação, a parte que excedeu. 10F. 11F. Direito à renovação de contrato comercial pleno absoluto, não admitindo exceções, caso preenchidos todos os requisitos ao seu exercício. Artigo 51, 52 e 71 da LI vão dizer que não. Se eu precisar usar para fins próprios, né, eu vou usar o imóvel. Aí não, eu não preciso fazer a renovação da locação. 12. No caso de doação de todo o patrimônio do doador, ela é nula se ele se reservou o usufruto de alguns bens. Se ele não caiu em miséria, né, e reservou a posse desses bens, não é nula. 12F. 13. Doação feita amante do doador é nula. Não, ela é anulável. 13F. 14V. Em caso de acidente de trânsito com lesões ao passageiro que havia recebido uma carona, o motorista responde por culpa. Ele responde subjetivamente, responsabilidade subjetiva, artigo 736 do Código Civil. 15. Aliciamento de mão de obra é figura exclusiva da legislação trabalhista. Não, lá no contrato de prestação de serviço também existe essa figura. 15F. E 16, até 4 horas não é considerado atraso de voo que permita ao passageiro desistir da viagem sem pagar multa. Resolução 41 da ANAC, que confirma que até 4 horas, embora alguma assistência tenha que oferecer ao passageiro, não permite ele desistir sem ter que pagar multa ou processar a empresa por perda de alguma coisa dentro dessas 4 horas de atraso. Esse é um risco que acaba sendo passado, então, ao passageiro. Professor, Sim. a 14 é V, 14EV. mas não é culpa grave? Não, ali eu falo em culpa. Culpa grave ou dolo, aí já é uma caracterização a mais. Ali estou dizendo, ele responde por culpa com a perspectiva de que é a responsabilidade subjetiva. Se eu fosse fazer uma graduação de culpas, eu botaria culpa leve. Aí eu diria, ele responde por culpa leve. Ele responde por culpa levíssima. Ou ele responde por culpa grave. Estou falando ali genericamente, a ideia da culpa. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu também acho que eu fiquei com a mesma dúvida da colega em relação a 14, porque o entendimento, pelo que se viu, é que no caso de carona, né, como não existe uma relação de serviço, né, de prestação de serviço, o entendimento geral é de que não responderia por culpa, só por culpa grave, né? Por isso que eu acho que a gente entendeu, acho, nesse sentido. Não sei se foi o mesmo entendimento da Marilés, né? Mas é que quando tu diz culpa grave e tu começa a adjetivar a culpa grave, aí tu começa a escalonar ela. Entende? Aí tu vai falar de culpa grave, tu vai ter que falar de culpa leve, levíssima e grave. Entende? Não existe a figura só culpa e culpa grave. Existe culpa genérico e depois tu pode explorar a ideia da graduação da culpa, né? Então, culpa leve, levíssima, ok, a súmula diz que não. Mas ali eu estou botando culpa. Ele responde por culpa, sim. Tá, mas é uma culpa grave? Sim, mas é culpa. Essa é a ideia para fazer justamente o quê? O contraponto ao transporte pago, onde você responde por risco, né? Depende de culpa do motorista. Né? O motorista pode não ter... O motorista do transportador pago, ele pode até nem ter culpa. Tu pode ser colidido o teu ônibus por um terceiro que estava embriagado e o ônibus cai numa ribanceira. Continua tendo que pagar. Sim. Entende? Esse é o contraponto aí. Tá? Se eu tivesse botado, responde por culpa leve, bom, daí, ok. Aí eu tinha eliminado ela. Culpa num sentido genérico. Na verdade, quando a gente fala em culpa, a gente tem tanto a ideia do dolo dentro dela, quanto a não observação de uma regra que é a culpa em si, né? Que traz negligência, imprudência e perícia. Né? Culpa lato sensu, ela engloba a não observação de regras, né?
como também a vontade de produzir um resultado danoso. Eu me baseei no artigo 736, parágrafo único. Como não tinha culpa grave ou dolo, daí eu considerei falso. Mas eu lá também. o 736 fala em culpa, né? Fala em responsabilidade subjetiva, né? Só culpa? Só culpa. Ah, tá. Tá bem, obrigada. Tá? O STF, o STJ, ele está dando um contorno para a espécie de culpa, mas precisa dessa falha, né? E aí, bom, culpa grave é atender, quer dizer, nem é atender, né? É ficar mexendo em rede social enquanto está dirigindo. Porque o próprio uso do álcool aí já pode ter saído da ideia de culpa e entrar no dolo eventual, que é uma coisa mais grave ainda do que a culpa, né? Porque a culpa é uma falha de observação de um dever de preservação, né? Já o dolo é ou tu quer o resultado ou tu assume. Se acontecer, aconteceu. Basicamente isso. Ok aqui? Ok, tá certo. Gente, então nós estávamos falando. Esse slide já está lá, né? Já está lá no Moodle. E ontem a gente não acabou. E hoje a gente chama ele de novo para finalizar a questão do mútuo, onde nós caímos no mútuo que realmente gera problemas, né, que é o mútuo bancário, que envolve, né, todas as linhas de crédito, inclusive cartão de crédito. Os operadores de cartão de crédito têm bancos, né, por trás como acionistas, né. E eu não me lembro se eu falei desse case aqui para vocês ontem, se eu cheguei a mencionar ele, se eu tinha chegado até aí. Quem estava ontem, não sei se lembra, de uma sentença de um juiz ali da Tristeza, o Alex Custódio. Acho que não. Bom, então, o que acontece? Essa sentença aqui, do Alex Custódio, que é de 10 anos atrás, é de 2011, né? É um caso bem interessante, a abordagem que ele fez, e era o prelúdio, né? Era uma anunciação de algo que estava para acontecer, que deveria ter ocorrido bem antes, mas que somente agora em julho foi aprovado. Talvez a pandemia tivesse impulsionado isso. De repente, não fosse a pandemia, não tinha acontecido. Iam ficar enrolando. Como era o caso dos projetos de lei sobre isso daí, que ficaram 10 anos aí em trâmite e nada. Inexigibilidade de dívida derivada de concessão de crédito geradora de superendividamento de mutuário de baixa renda. O que acontece? Nós temos ali um juiz, que hoje é desembargador, se ele não se aposentou ainda, o Dr. Alex Custódio, que ele começou a pegar as ações de cobrança lá do Banrisul, que chegava lá no cartório dele, e começou a olhar caso a caso. Em algumas situações, ele começou a não gostar do que ele estava vendo. O que eu concordo com ele. Ele pegou o caso ali de uma ação de cobrança de uma servidora, servidor do Estado, ela ganhava R$ 1.500. Aí o banco Banrisul botou na mão dela, de barbada, assim, R$ 3.000 no cheque especial. Cheque especial é uma das piores linhas que tem. Horror. 8, 9, 10% ao mês ou mais. Não é difícil chegar a 300% ao ano. Pega 1.000 em março, em dezembro está devendo 2.500 e não consegue amortizar. Bom, conclusão, ela ganhava R$ 1.500, não sobrava nada.
Não podia tirar R$50 daqui, R$100 para pagar essa dívida. Em conclusão, ela não pagou. E aí, o que aconteceu? O banco entrou com uma ação de cobrança contra ela, e se entrou com ação de cobrança é porque a dívida foi longe. Porque a dívida ficou alta. Aí o magistrado esse começou a questionar. Olha, isso aí é um crédito irresponsável que o Banrisul deu. Vocês não analisaram garantias do negócio, não analisaram para ver se ela tinha suporte patrimonial para garantir isso. Não. Põe em risco até as operações bancárias. Não. Você não pode entregar dinheiro para quem não te dá garantia. Ela não tinha de onde tirar um sustento maior ou recursos para pagar isso daí. Aí, claro, caiu em insolvência. Não fizeram estudo nenhum das condições dela pagar isso com dignidade, esclarecendo para ela, olha, se tu não pagar, teu futuro é uma ação de cobrança, é um SPC, é um Serasa, e deram dinheiro. E aí ele diz, isso é indução ao erro, cara. Tu oferece esse dinheiro, que é 2 vezes o salário baixo da pessoa, uma verba que ela não consegue encontrar tão fácil, quando muito no final de ano com 13º. E aí você oferece esses créditos com essas propagandas dizendo que crédito é felicidade, contratar é alegria, para depois transformar em pesadelo. Aí ele botou ali, olha, erro inteligente, escolheu mal um mutuário. E também não acompanhou a capacidade dele de ir pagando normalmente essa dívida sem chegar no buraco que ele está. Então, ação julgada improcedente. Anulou a dívida do Banrisul. Então, um juiz destemido, né? Uma posição de vanguarda. Claro, depois devem ter modificado, ou cassado, enfim, mas mostrou, né, um pulso diferente. Né? Bom, e 10 anos depois, eis que surge a Lei 14.181, que entra para dentro do CDC e traz regras de prevenção e tratamento do superendividamento diante do mútuo bancário. Tinha outros sistemas que já trabalhavam isso. Nos Estados Unidos tem até a falência da pessoa física, que não tinha, né, que só tinha um procedimento insonso chamado insolvência civil, que não leva a nada, só piora ainda a vida do devedor e não atende aos credores. E esses sistemas europeu, o americano e o europeu foram ainda um pouco mais impulsionados, melhorados, por conta de problemas que eles tiveram, né, com a crise do subprime em 2008. Começaram a botar dinheiro na mão de pessoas para comprar imóveis e elas não tinham condições de pagar. Normalmente, qualquer instabilidade da economia, elas entravam em inadimplência, como efetivamente aconteceu, e tinha muita gente lá devolvendo casa, morando em carro. Agora, com a pandemia, voltou também. Então, causas que podem levar a isso, né? Tomada irresponsável de crédito, falta de educação para o consumo, já que a gente não tem aqui mesmo, né? Não tem nos bancos escolares uma educação do Estado para aprender a lidar com patrimônio, com dinheiro. Para saber, por exemplo, que salvo pessoas muito ricas, não se deve comprar um novo iPhone 13 por R$16.000, pagando em 30 vezes. Para daqui a 2 anos e meio você pagar R$30.000 e para daqui a 6 meses ele está com a tecnologia defasada. Coisas assim nesse sentido, né? Você entregar a sua vida por causa de um celular. E haja motivo para ser tão caro, né? Em 2008, que é o problema do subprime, vem uma diretiva europeia obrigando, então, os países membros da União Europeia a adotar sistemas de superendividamento, com deveres de análise prévia de quem tomaria o crédito, aconselhar essa pessoa, para evitar uma crise social de pessoas endividadas e fora do mercado. Se a gente vai pegar o Brasil hoje, né?
No primeiro semestre de 2021, 70% das famílias brasileiras estão endividadas. É muita gente. E o pessoal já passando fome aí, né? A gente tem visto aí, tem ficado famoso aí a venda de ossos em supermercados. Alguns estavam vendendo, outros estavam dando carcaças. Aí agora também o supermercado Extra, parece, agora estão pegando no pé dele, porque ele vende bandejas de carne, só a bandeja, e a carne tu pega lá em outro lugar. Eles dizem que está havendo furto, mas eles fazem isso em supermercados de regiões mais pobres, e nas de melhores condições eles não agem assim. Estão supondo que as pessoas mais humildes vão roubar carne. Enfim, estamos aí com problemas sociais aí mais intensificados, para além do que a gente tinha, por conta da pandemia Covid. Então, por isso que eu acho que veio essa lei em boa hora, em boníssima hora. E essa lei, a 14.181, é a lei de prevenção e tratamento do superendividamento. E aqui a gente consegue achar mecanismos que na ação revisional de juros a gente não encontraria. Hoje você entra com uma ação revisional de juros, eles vão dizer 12% ao ano, jamais. Você vai se adequar à taxa média de mercado que o próprio mercado regula. Então, aqui nós temos no artigo 4º da Política Nacional das Relações de Consumo uma ideia de fomentar as ações de educação financeira, né? Quem sabe começar pelas escolas, mas não é uma palestrinha lá. Uma continuidade para saber preservar o meio ambiente e também a si mesmo, para evitar esse consumo contínuo de crédito. Uma coisa é você pegar um crédito lá para um carro, dependendo do carro, um carro para trabalhar, ou uma casa para morar, mas ou necessidade, remédio, roupa, comida, mas não para ficar brincando com crédito, e daqui a pouco se perde emprego, se tem alguma doença, tem um divórcio, e aí você está carregando lá um débito que você não consegue pagar porque você resolveu comprar um novo celular. E não era só um celular, era mais sofisticado. Então, o sujeito superendividado ele acaba sendo excluído, é um consumidor excluído. E a ideia de tratar o superendividado é trazer ele de volta para o convívio, porque a gente vive num mundo capitalista, né? Na economia capitalista, e quem não tem crédito fica isolado desse convívio, né? E acesso às coisas subsistenciais, né? E para a execução dessa Política Nacional das Relações de Consumo, nós temos aqui a ideia de que sejam instituídos mecanismos de prevenção e tratamento judicial e extrajudicial, a instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos, nos direitos básicos do consumidor. É um direito básico que está lá no artigo 6º, quando começa o CDC, a garantia de prática de crédito responsável, com educação financeira, com prevenção e tratamento ao superendividamento, preservando o mínimo existencial, que os franceses chamam de resta vive, que resta para viver. Não se sabe ainda direito o que é essa figura do mínimo existencial. Alguns dizem reservar o mínimo existencial seria reservar um valor próximo ao auxílio esse que o governo federal dá por conta do Covid, que eu acho muito baixo, né? R$300 por mês, né, por indivíduo, por família. Melhor do que nada, mas é meio trágico, né? Mal dá, nem paga comida direito. Direito de revisar e pactuar dívidas, repactuar. São cláusulas abusivas para a nova redação, para a Lei 14.181, aquelas que limitam o acesso ao Poder Judiciário, alguma cláusula dizendo que o sujeito abre mão de recorrer ao Poder Judiciário, ou que estabeleça prazo de carência em caso de impontualidade. Agora, toda vez que tu atrasar, tu vai ficar um mês no SPC como carência.
Alguma dúvida aqui? Estou falando aqui em cima da lenda, se alguém quiser fazer alguma colocação, porque tudo isso aqui é material novo. Professor, como é que fica na questão da pandemia a inscrição no SPC? Tem alguma... Eu não sei se chegou a ter algum projeto de lei impedindo isso, mas não sei se ele passou. Não me lembro se passou isso. Acho que até se tentou. Mas eu vou dizer para vocês que a inscrição negativa no SPC hoje, e no Serasa, já está demodé. Não é o must. Vocês sabem o que está valendo mais hoje? Para analisar se o sujeito é interessante ou não? Vocês têm alguma ideia? Qual é o tipo de cadastro que realmente é a bola 8 do momento? Pode ser Receita Federal? Não, essa é que nem o marido traído, é a última a saber. Então, acho que uma ficha no fórum. O Facebook sabe mais da nossa vida do que a Receita Federal. Ah, tá. Hoje, o que vale é o cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? O cadastro positivo, ele mostra como é que tu leva a tua vida econômica. Tudo que tu tem pago e como tu tem pago. Porque às vezes acontece de tu ir para um SPC e para o Serasa porque te incluíram lá por um débito de R$30, R$100. Aí tu olha ali, pô, o cara faz girar gastos de 10, 15, 20 mil, 5 mil. O que é 100 pila? Ele não deixou de pagar R$100 porque ele não tinha. Ele deixou de pagar ou porque ele esqueceu ou porque ele não concorda com essa cobrança. Isso faz dele um mau pagador? Não. Se o sujeito tem uma continuidade de pagamentos, de compras que ele faz pelo cartão e todo mês ele está pagando ali o cartão dele, 3 mil, 4 mil reais, é para esse sujeito que eu vou direcionar o crédito. Ele é ótimo, não obstante que ele tenha entrado alguma vez lá no SPC no Serasa. Aí você vai lá olhar no credit score do cidadão, mas o cara está com uma dívida lá de 100 mil reais no cartão de crédito e o credit score dele é 98%, 97% de segurança que ele vai honrar os débitos dele. Então, por quê? Porque toda a vida dele de pagamentos remete a uma positividade e aquilo ali pode ser um engano, alguma outra coisa. Algum problema isolado. Então, hoje, você mostrar como uma pessoa se comporta positivamente é o que alimenta o interesse por você. Se você for para os Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos, quero viver nos Estados Unidos. E aí, como todo sistema capitalista, algum dia você vai precisar de dinheiro para comprar um imóvel, de preferência. Se você chegar lá, não tem dívidas em aberto, mas também não tem um histórico positivo, ninguém vai te dar dinheiro. Ninguém vai te dar dinheiro. Eu preciso de 300 mil dólares para investir no imóvel residencial. Né? Que operações você fez antes? Eu pagava uma faturazinha ali de cartão de crédito de 500 dólares por mês. Quer dizer, de 500 dólares tu quer passar agora para um crédito de 300 mil dólares? Então, o que eles dizem? Se a tua intenção é ficar lá e daqui a pouco tu vai pegar dinheiro para investir numa empresa, vai pegar dinheiro para comprar uma casa, tu é obrigado a usar crédito e fazer um perfil positivo. Então, tu começa lá, por exemplo, pegando um financiamento para um carro mais simples. Depois tu troca, pula, vai para outro carro, depois tu pula, vai para outro carro.
E ali tu está alimentando o teu cadastro positivo. E ali tu está mostrando que tu tem operações. Né? Se tu vai comprar um imóvel de uma construtora, incorporadora, que tu nunca ouviu falar o nome, o que tu vai fazer? Pô, olha lá no Serasa o nome dela. Ah, que bom, ela não tem nada negativo, mas não tem nada positivo. É estranho, né? Uma incorporadora que começa a vender imóveis, ela não tem operações em aberto com fornecedor nenhum. Ela não tem registro de captação de crédito em banco. Então, ela está começando realmente agora, sem lastro nenhum. Que segurança eu tenho que ela realmente age bem e tem experiência? Então, hoje você vale pelo cadastro positivo muito mais do que o negativo. E são essas informações que o sistema vai lendo, né? E vai nos entregando, né? Porque hoje a gente chega numa rede social, a gente fala mais para a rede social, passa mais informação para uma rede social do que uma polícia secreta retiraria de um sujeito mediante tortura. Eles ainda teriam que torturar o cara para obter algumas coisas que hoje a gente entrega de barbada ali. Instagram, Facebook e WhatsApp, etc. Né? Então, quer dizer, o capitalismo conseguiu nos moldar, né? O neoliberalismo ele chegou ao ponto em que agora as pessoas falam de boa, né? Antes, diferentemente do que foi no passado. E voltando ali, o nosso superendividado, que independentemente de estar inscrito, é um sujeito que não tem nada para poder comprar. E a gente quer reabilitar ele para ele ter alguma coisa de verba para poder voltar para o mercado. E aqui no artigo 54 diz que nós temos, então, a prevenção do superendividamento, trazendo um conceito no parágrafo 1º, 54A, dizendo que superendividamento é a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Que a gente ainda não sabe direito como é que a gente vai qualificar esse mínimo existencial. Estão abrangidos quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazos e prestação continuada. Não entra sistema financeiro de habitação, crédito rural. Não se aplica a dívidas contraídas de má-fé, quer dizer, tu foi lá para fazer dívida, para depois tentar repactuar. Uma vez tinha um pessoal que disse, tem uma prática que alguns casais fazem, né? Os dois estão com o nome limpo, um vai numa loja de eletrodomésticos, compra tudo que pode, e depois não paga, e o nome dele vai lá para a SPC e para o Serasa, e lá ele fica 5 anos. Depois ele sai. Enquanto isso, o outro vai mantendo o nome limpo e vai fazendo as operações de casa, mas nisso eles compraram ali um monte de coisa. Isso, para mim, tem um outro nome, além de ilícito civil. Essas dívidas dolosas não podem depois ser objeto daqui, porque não é um superendividamento passivo, né, que eu acabei fazendo, porque tive uma doença na família, perdi o emprego, etc. Você quis fazer isso para tentar forçar a barra com acordos mais interessantes. E aqui uma dúvida. Dívidas que decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Ou seja, um produto de luxo hoje é comprar picanha, né? Já uma Alcatra já é produto de luxo. Comprar um carro popular também já está meio que produto de luxo, porque um carro popular eu acredito que deva estar partindo de R$80 mil. Então, quer dizer, o cara que comprou uma BMW e se estrepou, não, aí está fora. É brabo, né? Estranho. Quer dizer, a classe A não vai ficar superendividada, nem a classe média, só a classe baixa. Aí tá meio estranha essa colocação, né? Pejorativa e muito aberta. No fornecimento de crédito e venda a prazo, artigo 52 do CDC,
Todas as informações do contrato, preço a prazo, preço final, devem estar escritas de forma clara e resumida. Previamente à contratação, a obrigação de fazer pré-negocial, decorrência da boa-fé objetiva. Antes da assinatura do contrato, o fornecedor deve informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerando a sua idade, idoso, né, por exemplo, sobre a natureza e modalidade do crédito, custos incidentes e sobre consequências genéricas específicas. Olha, se tu não pagar, SPC, Serasa, abaixa teu credit score, etc. E tu ainda pode sofrer ação de cobrança. Ainda assim tu quer? Avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor mediante análise de informações disponíveis em bancos de dados. Então, tu tem que mostrar que tu realmente consultou. Antes de dar o crédito, eu consultei para ver se o sujeito tinha pendências. E ver se o salário dele, a renda dele, era compatível com o valor entregue. Entregar cópia do contrato de crédito. Uma coisa básica, né? O sujeito assina um contrato e tu não entrega cópia. Teve gente que ganhou dinheiro, escritório de advocacia que ganhou dinheiro só entrando com a ação para pedir cópia de contrato que o banco se negava a dar. Chegava a mandar AR e os caras não respondiam. Ganhava honorários, 500 aqui, 400 ali. Num bolo de 1.000, né? Já é uma diferença. Já é um dinheirinho bem interessante. Tudo porque o banco se negava a dar uma cópia do contrato. O descumprimento desses fatores pré-negociais, esses deveres de cuidado, pode acarretar, e aí vem, né, essa sanção é interessante. Aí vem redução de juros ou de encargos, ampliação de prazo de pagamento. São castigos aqui, entre aspas, aplicados ao fornecedor que não age com esse nível de lealdade pedido pela lei. E daqui a pouco, essa concessão de crédito aí, que acaba viciando o sujeito e quebrando a vida dele, pode dar ensejo a perdas e danos de cunho patrimonial, prejuízos que ele teve, materiais e até morais, o sofrimento dele de se ver superendividado, isolado do mercado. Aqui eles estão tratando o consumidor como realmente ele é, um sujeito mais desatento. Quando você entra no supermercado, você olha ali na sua linha dos olhos, vai pegando aqueles produtos e botando no carrinho, às vezes deixa de perceber outros que possam estar mais em conta. Você não lê rótulos porque não quer perder tempo, se tem gordura trans, se tem glicerídeos, se tem colesterol, se tem etc, etc, etc. Vai colocando. Muitas vezes a operação de crédito também é assim. Fora o assédio, né? Não sei se alguém aqui conhece alguma questão de assédio de consumo que tenha acontecido consigo, com a avó, com o pai, com o tio. Eles ligam te oferecendo crédito. E isso quando não é golpe. Esses dias me ligaram dizendo, como tu é um bom comprador no cartão de crédito, tu vai ter desconto de 50% nas tuas compras. Ué? Aí ela queria saber o meu número de cartão e a data dele, entre outros dados. E eu fiquei pensando, tá, mas 50% para o resto da minha vida? Não tem um período, assim? Então agora tudo que eu fizer compra, vou pagar metade, né? Quer dizer, aquela coisa do falso ouro reluzindo, né? Já desliguei na hora, né? Quadrilha de fraudadores, né? Mas muitas vezes as pessoas descobrem que ganharam um benefício no INSS pelo banco. Olha, nós queríamos te oferecer um crédito consignado para ser descontado lá no teu benefício. E ali o sujeito, né? Pô, recém, eu tinha entrado, mas no INSS não me falou nada.
Então, quer dizer, alguém do INSS está vendendo essas informações, né? O próprio órgão governamental está passando para instituições financeiras e os nossos dados e perspectivas, né, são objeto de uma negociação à parte, às vezes até dentro da chamada Dark Web. Na verdade, a ideia de segurança de dados pessoais, existe uma lei nova sobre isso, mas eu não estou seguro sobre essa segurança. Das proibições, na oferta de crédito é vedado indicar que a operação pode ser concluída sem consulta a serviços de proteção de crédito, sem avaliação da situação financeira do consumidor. Crédito sem consulta ao SPC e Serasa. Ou aqueles créditos para negativado. Essa é a frasezinha da Crefisa e outros aí, a Agip e salve-se lá. A Crefisa tem contratos que ela põe 1000% ao ano, com crédito consignado, que já é uma operação com risco baixíssimo. Com crédito consignado, seguro prestamista e tocando 1000% ao ano, né? Quer dizer, é um absurdo, né? Mas teria como entrar na justiça quando for muito abusivo, professor? Assim, esses 1000% aí, isso aí dá revisional certo. Isso aí eles revisam, mas vamos baixar ali para uma média de mercado. Aí tem que ver se é um crédito consignado, vão pegar aquela base ali, que é uma das menores que tem. Quando é essa discrepância aí, basicamente entra e ganha. Não, mas tem que ser uma coisa absurda, né? Ocultar ou dificultar compreensão sobre ônus e riscos de contratação do crédito ou da venda a prazo. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se é idoso, analfabeto, doente ou estado de vulnerabilidade, ou envolver prêmio. Quem tomar crédito aqui essa semana vai para o sorteio do conjunto de panela. Já começa a associar outras coisas, ganha uma viagem. Isso aí são estímulos ao endividamento, ao superendividamento. Condicionar o atendimento das pretensões do consumidor ou a início de tratativas de um acordo, se ele renunciar a entrar com a ação ou desistir de alguma ação que ele tenha feito. Primeiro tu desiste lá, depois a gente conversa. É vedado ao fornecedor recusar ou não entregar cópia do contrato, impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta do cartão, que o consumidor peça e obtenha anulação ou imediato bloqueio de pagamento. Se nada disso der certo, porque o sujeito acabou se superendividando, aí a gente vai para a repactuação de dívidas. Artigo 104A do CDC. A requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com audiência conciliatória, onde ele pode estar presente ou algum conciliador, na qual o consumidor vai apresentar proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial e as garantias pactuadas originalmente. Aí também um ponto interessante, o não comparecimento injustificado de qualquer credor tem que estar presente, acarreta a suspensão ou exigibilidade do débito, interrupção de encargos de mora, sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida e ainda, em caso de pagamento desse credor, ele vai para o fim da fila. Depois que todos os outros ganharem, ele fica lá por último.
caso ele não tenha justificado por que ele não foi nessa audiência. Ou seja, hoje o fornecedor tem que mostrar boa vontade de tentar resolver a vida do superendividado. Estão de fora, né? Financiamentos imobiliários, crédito rural. No plano de pagamento vão constar medidas de ampliação de prazo de pagamento e outras que facilitem o pagamento da dívida. Suspensão de ações judiciais em curso, especialmente as ações de cobrança que são feitas contra o consumidor. Data a partir da qual o nome dele vai sair do SPC e do Serasa. E, claro, a abstenção do consumidor de não contrair novas dívidas enquanto estiver pagando esse plano aqui. A cada 2 anos ele pode recorrer a isso aqui. Ou seja, uma nova sanção para bancos se também não se apresentar. Se a conciliação não teve êxito, aí nós vamos passar para um plano judicial compulsório, em que o juiz vai estabelecer os critérios dos pagamentos de crédito. E aí os credores vão poder apresentar negativa, não quero renegociar, não quero participar desse plano, tendo que justificar isso. Por que você não quer? Por que não é interessante? As metas da empresa são ótimas, ok. A gente trabalha lá, até tanto a gente pode negociar acima disso, não. Essa conciliação judicial também pode ser tentada no âmbito de PROCONs, pode ser feita em órgãos administrativos, né? Acho que até vão acabar criando núcleos para isso. E aqui uma coisa interessante, o artigo 96, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso, com essa lei 14.181, ganha uma nova redação. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do idoso. Então, vamos supor, o vovozinho chega lá no banco, eles, nós estamos olhando aqui a sua capacidade financeira, a sua pensão, esse crédito que o senhor quer, e vai lhe levar ao superendividamento. Então, nós não vamos negar. Mas isso é discriminação. Não, isso não é discriminação. Nós estamos protegendo o senhor. É uma ideia bonita que eu acho que acontece lá no castelo da Cinderela, no Magic Kingdom. Isso é no mundo ideal, um mundo meio utópico. Acho que na prática estão um pouco se lixando, querem vender. Na verdade, aí a gente vai ter que dizer que eles deveriam se negar a vender, né? Ao invés de jogar o sujeito lá no calabouço de superendividamento, sendo que muito idoso pega dinheiro e não é para ele, é para filho, para genro, para sobrinho que estão sem emprego, endividado. Tem um projeto ali que vocês vão ver nos slides, que é Conciliar Legal, feito pelas juízas, minhas amigas Clarissa Costa de Lima e Carne Bertoncello, em que elas começaram lá em Esteio e Sapucaia, onde elas convocavam as pessoas superendividadas e faziam ali uma conciliação, mandavam uma cartinha, convite para os credores. E aí ela dizia, olha, posso pagar até 500 por mês, R$100 para cada um, quem quisesse aceitava. E aí já saía homologado o acordo, um mês depois estava fora do Serasa e da SPC e liquidava as dívidas. E foi bem interessante, sim, foi bem efetivo, ajudou bastante. Foi também um dos elementos embrionários para a composição dessa lei. Aí. Elas escrevem muito sobre isso e a presença delas foi marcante, né? Para inspirar a construção dessa norma. Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém ficou com dúvida? Sobre a questão de mútuo, crédito, superendividamento, etc.? Os funcionários dos bancos, professor, eles têm aquelas metas para vender esses produtos. Só que deveria também ter uma segurança de vender para uma pessoa que tivesse condições, né? Não, essa venda mal feita vai pesar em cima do banco e pode perder até os juros da operação. Então, eu quero ver como é que eles vão fazer com essas metas de venda, né? Principalmente essas vendas casadas aí.
Quer pegar um empréstimo, compra um título de capitalização. Típico troço que não serve para nada. Nunca vi quem é que ganhou isso. Ou compra um Sim. seguro de vida. Sim, é bem assim. Compra um seguro de vida e tu leva. Mas não é estranho o cara contratar um seguro de vida junto com um contrato de financiamento, mesma data? Por acaso tu vai num banco contratar seguro de vida, tem lá uma placa dizendo seguros de vida? Não, banco é banco, né? É outra coisa que você faz lá. O próprio CDC não veda esse tipo de negociação, professor? Veda. Nem sempre é fácil provar, né? Mas tu tem ali artigo 39, primeiro inciso ali é a proibição clássica da chamada venda casada. Só que não é todo mundo que reclama, né? Porque se tu reclama que tu teve que comprar mais uma tralha lá, deve dizer, aí tu perde, então, tua estrutura aí de bom cliente, aí a tua taxa de juros vai aumentar e tal. Mais difícil você provar isso, às vezes não quer, né, colocar esse relacionamento em xeque, né? E acaba topando. Mas se levar a juízo e provar bem, pode ter uma anulação, entre outras coisas. Sim. Em se tratando de seguro de vida, tem muitas vezes a jurisprudência acaba concedendo algumas situações que talvez até nem fosse o normal daquilo pela forma como é vendido. Se tu vendeu na venda casada, o sujeito nem leu. Ele nem leu o manual, nem leu a pólice. Por quê? Porque ele está com um olhar sobre o contrato de financiamento, que é o que ele precisa. E aí, qualquer tralha que tu empurrar, ele vai lá e vai assinar. Ele vai dizer, não vou contratar porque aqui fala em morte natural e não fala em morte acidental. Me dá o que eu tenho que assinar e toca. E depois é que tu vai descobrir que eles vão te negar o teu direito aqui ou ali, sem terem te passado informação prévia nenhuma. Né? Então... E muitas vezes esses empréstimos são feitos por aplicativos. Acredito que hoje cada vez mais. Né? Isso. Daí, sinceramente, eu acho que a gente nem lê tudo. Vai só dando enter ali no aplicativo. Não. O bom seria o sujeito pesquisar porque que ele precisa de dinheiro, né? Antes de entrar num barco desses. Né? Você vai lá, o crédito 1 minuto, né, do Banrisul, você vai lá numa máquina de atendimento do Banco do Brasil, antes de qualquer coisa, ele simule aqui seu financiamento. Tá, tudo bem, ele quer vender. Né? A gente tem que entender que o banco é uma casa comercial e ele tem uma série de produtos e serviços que ele vai querer te empurrar. Tem alguns que são mais seletos, né? E outros que mais populares que ele quer empurrar, porque embora a gente esteja falando aqui de taxa de juros e tal, hoje os bancos eles ganham muito mais num resto de serviço, né? Você abre uma conta, você paga pela manutenção da conta, você paga porque estão te oferecendo crédito, você paga, sei lá, pelo uso da internet, pelo uso do token, pelo uso do não sei o quê. Então eles cobram uma série de serviços do sujeito, né? E ali eles ganham mais do que eles ganham nos juros do empréstimo, né? Bem mais, né? E eles querem, embora a gente não tenha essa ideia, né? Quando tu entra num banco, põe ali em cima, né? Como se tu estivesse entrando num comércio. Eu estou entrando na C&A, cheio de roupa para pegar, estou entrando né, lá na Magazine, na Colombo, e os caras vão tentar me empurrar, TV, som, o que for. É isso, é uma casa comercial, só que tem que ter ponderação. E o crédito é um produto de risco, né? Que depende de uma execução temporal e que a pessoa pode ser afetada durante esse período aí e pode se quebrar feio. E a ideia é exigir do banco um pouco mais de segurança quando faça isso, porque é muito bom você sair vendendo, quebrar as pessoas e tirar o lucro em cima disso e não dever nada, né? Socialmente falando. Né? Aí não dá, né? Não dá. O capitalismo, eu ainda sou mais favorável a ele,
mas ele tem que ser contido, tem que ser continuamente policiado e contido, senão ele toma conta e destrói, consome e vai embora buscar outra vítima. Trocando, então, dos nossos problemas bancários, vamos para um outro contrato, ao menos dar uma começada aqui nele, que é o contrato de empreitada. Contrato da empreitada. Professor, ainda no empréstimo, não poderiam limitar a idade da pessoa para pedir empréstimo? Ou ela ser assessorada por alguém mais jovem? Não sei. O problema se tu exigir, uma vez eu critiquei até o INSS por isso. Não, porque quando vem o idoso aqui, a gente está pedindo que ele traga um parente também, né? Porque na agência, tu acabava autorizando a agência para liberar o desconto, né, da operação de crédito consignado, para evitar que o sujeito fosse lá com o próprio, que eles chamam de pastinha, que é o sujeito que fica intermediando venda de crédito consignado. Não, mas nós estamos pedindo, então, lá nas agências tais, que o sujeito venha com um parente. Aí eu falei, até isso era um congresso que eu estava palestrando, e eu falei para o superintendente lá do INSS, né? Errado. Se o consumidor idoso for numa agência do INSS pedir liberação de desconto de crédito consignado, é para esse parente que ele está pedindo. Não é para ele. Não, o sujeito que tem 80 e poucos anos, está ali com a sua verba ali estabilizada, não está doente, não tem nada de surpresas acontecendo na vida dele, não precisa de um dinheiro a mais. Então, por que ele quer pegar 10 mil de crédito consignado, que vai consumir parte do dinheiro dele que ele usa para comprar remédios e outras coisas? É o parente dele que assediou ele e está indo lá. Dificilmente vai um parente, vou te acompanhar, pô, tal, legal, tu quer um crédito, vou lá. Ele quer lá para sugar também. Então, esse é um problema, né? Isso é um problema. E, claro, tem linhas de crédito que eles não oferecem, né? Por exemplo, casa própria, financiamento de casa própria para sujeito depois de uma certa idade, eles não fazem, porque é um contrato que está atrelado a um seguro de vida. E aí você já tem uma faixa de alto risco, né, do sujeito realmente morrer e a seguradora praticamente tem que assumir isso. Não, o sujeito está com 90 anos, entra num crédito imobiliário de 20, ele vai morrer antes disso, e aí a seguradora vai ter que matar no peito o restante do saldo devedor dele. Então tem coisas aí que sim, são evitáveis, né? Por isso que eles até pedem, quando o sujeito é aposentado do INSS, o que eles pedem? Eles pedem o seguro prestamista. E tu paga por isso. E aí, esse seguro é ativado, né? Caso o sujeito não pague, né? Faz operações mais curtas, né? Menos longas, aí tendência de ficar mais tempo vivo, né? Ok aqui? Ok, obrigada. E voltando então para a empreitada, ela está lá no artigo 610 a 626 do Código Civil. Ela tem como conceito o seguinte: é um contrato em que uma das partes, mediante remuneração, obriga-se perante a outra a realizar certa obra, pessoalmente ou através de terceiros, de acordo com instruções e sem relação de subordinação. Muito parecido com a prestação de serviço, a empreitada é daqueles contratos que tem uma peculiaridade que o tira do geral prestação de serviço. O mandato, né, a representação de alguém é um fazer, é uma prestação de serviço, mas com regras próprias, sai do contrato geral e tem uma regulamentação específica para ele. Aí eu pego lá o mandato do advogado, aí sai até do Código Civil e vai lá para a legislação da OAB. O contrato de transporte é também uma prestação de serviço, mas cheio de peculiaridades, tem também capítulo próprio.
Contrato de depósito também é um fazer. E o contrato de empreitada também tem regras próprias. Em geral, a gente associa empreitada a uma figura de construção civil, mas vai muito além disso, vai muito além de fazer casas, prédios. Você pode contratar alguém para fazer uma escultura empreitada. Você pode contratar alguém para fazer comentários de uma obra, é uma empreitada, uma pintura, é uma empreitada. Então, a diferença, se a gente fosse demarcar entre a empreitada e a prestação de serviço, é que na prestação de serviço você quer o tempo. Quanto mais tempo o sujeito trabalha para ti, melhor para ti. É o que tu queres. Na empreitada, às vezes, tu nem quer o tempo. O tempo é teu problema, teu inimigo. Tu quer que o sujeito te entregue a obra pronta. Então, na empreitada, tu contrata alguém pela obra pronta, na prestação de serviços, tu contrata alguém pelo tempo. Basicamente, seria essa distinção principal. E da empreitada surgem dois players, duas figuras. O empreiteiro e o dono da obra. Uma das partes é o empreiteiro. Normalmente a gente associa, né, a construção civil. E o outro é o dono da obra. Às vezes pode ser que a gente tenha até uma relação de consumo. O empreiteiro é um profissional, né, que vive disso. E quem está contratando ele é um consumidor, alguém que, eventualmente, né, eu contratei um pintor para pintar minha casa, eu sou um consumidor e posso responsabilizá-lo à luz do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que corre junto com o Código Civil. E no que diz respeito a critérios espécies, nós temos a chamada empreitada de lavoura, que é uma obrigação de fazer, artigo 610 do Código Civil, quando tu contrata o empreiteiro só pela mão de obra. Só pela mão de obra. Mas sendo só pela mão de obra, quem é que fornece então os materiais? O dono da obra. O dono da obra fornece os materiais. Bom, então aqui a gente aplica aquela ideia res peri domino. A coisa perece para o dono, que é o dono da obra. Se antes da entrega da obra a coisa perecer, por exemplo, assaltaram a obra, a perda é do dono da obra, o prejuízo é dele. Artigo 612 do Código Civil. Se não houve culpa dele, o empreiteiro também não tem direito à remuneração, a não ser ali até onde ele avançou. Se ele nem começou, se ele nem iniciou, não tem direito a nada. Não é uma rescisão culposa. Agora, se o empreiteiro disse, tem defeito nesses materiais, a marca não é boa, ela vai resistir menos. Comunica ao dono da obra sobre isso e o sujeito insiste, não, vamos usar isso. Os tubos não são Tigre. Fazendo propaganda aqui para Tigre. As conexões não são Tigre. Se a coisa se perder, prejuízo para o dono da obra e ele ainda tem que pagar a atividade do empreiteiro, artigo 613 do Código Civil. Que ser cabeça dura, né, insistiu no material menor, é o que deu. Bom, saindo dali, nós temos a empreitada mista, artigo 610 do Código Civil. Aí você contrata o empreiteiro pela mão de obra e pelo material. Ele vai fornecer as duas coisas. Nós temos também uma outra espécie, que é a empreitada a preço fixo ou global.
Você ajusta uma obra por um preço invariável. Isso faz com que o dono da obra fique seguro aí contra aumentos, porque o preço já foi fixado. E que o empreiteiro também possa ter vantagem se o preço diminuir. Agora, claro, depois a gente vai ver que isso aí pode ter uma diferença. Não é assim, dobrou o preço e o empreiteiro tem que matar no peito, porque aí ele vai entrar, vai pedir uma revisão. Está faltando material no mercado e ele vai pedir uma revisão. Porque dobrou, né, o preço. Ou também diminuiu muito o preço e aí o dono da obra vai querer um pouco essa diferença, né? Porque aí já entra sai da vantagem para entrar no enriquecimento sem causa. Tem a obra também a preço por medidas ou por etapas, onde você pode fixar valores pelas fases. Em vez de tu construir a minha casa, vamos fazer por etapas. Cozinha, quartos, sala, cada um com seu estilo, bastante flexível, a mudança de projeto e com preços diferentes. E daqui a pouco tu consegue desistir numa etapa para não continuar outra com outro profissional. Também pode fazer isso, um pouco mais complicado, mas às vezes pode ser também uma segurança. E uma última figura aqui, uma última espécie, é a chamada subempreitada. Subempreitada, que é a terceirização. Não pode haver cláusula proibitiva. É proibida a terceirização para ela poder ser feita. E aí se ela pode ser feita, eu vou poder transferir total ou parcial a obrigação de realizar a obra, né? Tu contrata um pintor X, daqui a pouco tem o Y lá. Podia transferir, sim. Mas daqui a pouco você tem uma questão de uma obrigação de fazer intuito personae, personalíssima. Eu contratei um pintor famoso para pintar um quadro, não me interessa que venha um outro pintor, porque já desqualifica tudo. Eu contratei um escultor famoso, não quero terceirizar. Até eu imagino que tem mais cara de empreitada, uma cirurgia plástica estética, do que prestação de serviço. Porque tu tem ali um resultado final que tu quer, que é a cirurgia. O término dela e o embelezamento. E daqui a pouco tu contratou um médico porque ele é famoso, é com ele que tu falou, e chega lá, tá o assistente dele, tá um colega dele. Não, aí já não me interessa. Foi focado na tua pessoa. Então não precisaria nem ser o caso de ter uma cláusula proibitiva que você contratou com foco naquele indivíduo. Afinal, é ele que vai te cortar e vai mexer em ti. Bom, depois nós vamos ver alguns detalhes aí, responsabilidade civil na empreitada e também outros contratos envolvendo construção, incorporação e corretagem. Temos alguns temas aí bem interessantes. Semana que vem nós temos aula presencial, né? Depois lá em novembro. Nós temos uma aula presencial, né? 2 aulas presenciais. Vão ser muito bem-vindos, quem quiser ir. Uma oportunidade de a gente se conhecer. Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Professor, na empreitada, tem que ter cuidado com quem vai contratar com relação a INSS, alguns encargos, tem que ter algum cuidado quem estiver contratando essa pessoa? Tem que ter cuidado, tem que recolher isso, tem que recolher INSS e outras coisas. Até porque se o cara se acidenta ali na obra, a bomba recolhe? Pode estourar em cima. É o dono da obra ou o empreiteiro? Aí no caso, contrata ali um empreiteiro, né? Depende dele, tem que perguntar, tu recolhe INSS, não recolhe? Se ele não recolher, tu vai ter que fazer, porque no fim, tu como dono da obra vai ser o responsável por isso. Tu vai ser responsável por não pagar essas questões de INSS. Daqui a pouco tu vai querer transferir lá o teu imóvel,
E tu vai ver que ficou um débito lá vinculado a ele lá na Receita Federal por conta de um INSS de uma obra lá que tu juntou lá na prefeitura, mas esqueceu de recolher. Tu é o devedor, né, desse pagamento aí. O empreiteiro, no caso, poderia pagar se tu repassar para ele, mas quem se beneficia com a obra é que tem que recolher. Ah, sim, era isso. Era essa dúvida, obrigada. Salvo, claro, ao contratar um empreiteiro, pessoa jurídica que tem seus empregados, bom, daí é outra história. Mas ali no caso, não, porque tem que recolher o valor da obra para o INSS. Tá bem, obrigada. Dúvidas, gente? Alguma dúvida a mais aqui? Vimos hoje? Então, tá bem. Sem dúvidas, continuamos semana que vem. Um bom resto de semana a todos. Deem uma olhada lá nos slides, no slide esse nosso aí do mútuo aí, que é bem interessante, né? Tem todo o histórico de onde a gente estava, por onde a gente passou e para onde a gente está indo. Tá bom? Um abraço a todos, então, e nos vemos semana que vem. Certo, professor. Boa noite, professor. Boa noite, um abraço. Boa noite.